Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Superar as expectativas alheias é uma delícia, né? Não tem como negar. Você já percebeu alguma vez que tinha alguém esperando uma coisa meio que te gorando, e aí você foi lá bem quietinha, fez, conseguiu, alcançou, e aí pensou, chupa! Mentira, você é uma mulher muito elegante, você jamais faria isso. Mas vocês me entenderam. Eu acho que tem momentos assim de conquistas inesperadas, sabe? Quando ninguém pensa, acha, acredita que vai ser você. Tipo, o concurso do Domingão foi isso. Uhum. O concurso do Domingão do Faustão que eu passei foi um pouco assim desse lugar. Eu acho que não esperavam que eu fosse vencer. E aí colocaram a votação pro público e aí acabou que eu venci, sabe? Foi um momento assim, bem... plot twist, Júlia! Nossa! Quanto menos espera, pá! Lá Você tá jovem. Foi muito bom, muito bom. Agora, quem cria essas expectativas, assim, costuma se basear em estereótipos. Que estereótipos você acha que criam da gente aqui e que a gente podia dar risada de quem acha? Eu acho que tem esse estereótipo de competição que criam nossa. Aham. Que é um local que a gente, tipo... sei lá, é tão surreal, distante, que a gente, tipo... tá. Eu não sei, talvez um estereótipo de... mãe e filha, mas aquela coisa, tipo... mãe dando lição... eu ia falar doutrinando, mas não. Dando lição, não sei o quê... e a filha, tipo, obedecendo, só ouvindo, sabe essa coisa? Entende o que eu quero dizer? Talvez a filha também ser uma réplica, uma repetição da mãe. É, isso, com certeza. Esse estereótipo é verdade. Acho que também existe. Isso criam muito. As pessoas acham muito que por eu ser sua filha, você, tipo... essa coisa... Tipo igual a mim. É. Muito louco, nada a ver. Então vamos rir? Bom, as nossas convidadas são divas em mostrar que com talento e personalidade não tem caixinha que caibam elas, que elas caibam, que elas se encaixem. Porque total verdade. é muita expectativa que se cria e essas expectativas são alcançadas. Não é mesmo? Então eu vou começar a chamar, vem pra cá, empresária, influenciadora, apresentadora do Pati Repórter, Brasil Popular em Foco, que dá aulas nos seus vídeos de autoestima, Patrícia Ramos. E a bailarina, coreógrafa, escritora, principal dançarina do Dance Theater of Harlem, fundadora do balé negro Blacks in Ballet e da comunidade Dancers Motherhood, Ingrid Silva! Maravilhosa! Eu já peguei o microfone pra dizer que vocês são muito lindas. Ai, obrigada! Gente, que encontro maravilhoso! Pois é, tô muito feliz, muito feliz. Caramba. Essas duas divas aqui. Vocês se conheciam, não, né? Eu conheci ela agora, minha amiga de infância. Não é? Nos conhecemos agora aqui nos bastidores e eu tô muito feliz, porque além de estar aqui, né, que é um baita convite, eu também tô tendo o presente de conhecer minha diva master, agora minha amiga de infância. Pois é. Que eu já tô sabendo até que você tá já com dicas pra se mudar pra Nova York. Eu vou me embora. Expandir, né? expandir pra Nova York. Já vou abrir uma academia lá, ela vai me ajudar. Na academia eu vou abrir também uma companhia de dança dentro da academia, ela vai montar lá o time dela pra ajudar. Vai ser lindo. Amei, gente. Quando eu for pra lá, eu vou fazer algumas super feliz com esse encontro, né? Por favor. Uma pessoa que eu admiro muito e conheci pelas redes sociais. Fiz um pix pra ela falar isso. Mas estou muito feliz de estar aqui também. Super feliz. Ai, uma honra receber vocês duas. Muito feliz. Muito, gente. muito. Muito felizes. E vamos localizar aqui pro pessoal que não é do Rio, todas cariocas. Mas Ingrid é de Benfica, que fica na zona norte do Rio. E Patrícia é de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio. Sim.
Vamos situar nossa audiência que não é do Rio, Ingrid e Patrícia. O que é ser de Duque de Caxias e o que é ser de Benfica? Pra galera só entender quem não é do Rio, né? Onde fica cada um. Bom, eu acho que Duque de Caxias é o coração da Baixada Fluminense, né? Eu nasci ali em Duque de Caxias, centro, mas a minha infância toda foi em Belfor Roxo. Duque de Caxias é tudo, né, gente? Eu acho que todo baixadense, digamos assim, já foi no centro de Duque de Caxias, até mesmo o Pátio Repórter, quando eu decidi voltar, porque o primeiro episódio foi na Amazônia. Eu tive a ideia do Pátio Repórter lá na Amazônia. E quando eu decidi voltar, agora nesse ano de 2025, eu comecei lá em Duque de Caxias, né? Na feira de Duque de Caxias. Então é um lugar muito especial, assim. Duque de Caxias tem muito famoso que é de Duque de Caxias. Bruna Marquezine. Enfim, tem uma galera muito boa que é de lá. E eu amo e sou muito orgulhosa, assim, Tia desse lugar. É verdade, a Paulinha, a melhor amiga da minha mãe. Amiga. Ai, que legal. Então, sei lá, tenho ótimas memórias de Benfica, que é perto do Maracanã, que é perto da quadra da Mangueira, onde eu comecei balé também na Vila Olímpica. Então, tipo, vivia em Benfica, ali naquela pracinha, perto do... Agora tem o Mercado Presunique ali. Mas tinha festa de final de ano, festa junina. Eu adoro. Tipo, acho que eu tive os meus melhores momentos de infância ali. Foi incrível. Que delícia. E quando é que vocês perceberam que muita gente tinha o pensamento errado do que é ser da periferia? E quando eu era de lá e eu saía, às vezes, sei lá, pra trabalhar em outras cidades, e as pessoas falavam, você é de onde? Eu falava, eu moro em Belfor Roxo. A pessoa, como assim você é de Belfor Roxo? E tal, porque lá é muito perigoso, porque lá é isso, lá é aquilo. E era sempre assim, né? Quando a gente saía da nossa cidade, as pessoas perguntavam de onde a gente era. Você é de lá, tá? E ficava meio assim, como se você fosse, sei lá, um doente ou algo do tipo. E o lugar de onde você veio, eu aprendi muito isso, que o lugar de onde você veio não vai determinar onde você vai chegar. Eu tinha muito esse pensamento de, poxa, eu nasci aqui é um lugar de muitas oportunidades, mas será que eu vou ficar aqui pro resto da minha vida? Porque eu sempre tive vontade de conhecer o mundo, de fazer várias coisas. E quando eu olhava ao meu redor, eu não enxergava possibilidade para fazer isso. Eu não tinha tanto acesso a essas coisas. E Belfor Roxo moldou muito o meu caráter, eu aprendi muitas coisas lá, e eu digo com toda a certeza do meu coração que se eu não tivesse nascido no Duque de Caxias, se eu não tivesse tido a minha criação lá na Baixada, eu não seria quem eu sou hoje. Muitas coisas eu carrego de lá de trás, então é muito isso. Por mais que as pessoas olhem assim, você é de tal lugar, isso não quer dizer nada, pelo contrário, isso molda o seu caráter e não quer dizer, tipo, você não vai chegar em tal lugar porque você nasceu em X lugar. Muito pelo contrário. Eu acho que eu só tive esse reconhecimento depois que eu fui pra fora. Né? Enquanto a gente tá aqui no Brasil, cada um tá no seu bairro, é totalmente diferente. Mas eu sempre lembro quando alguém falava assim, mas você é da onde do Brasil? Eu falava, Rio de Janeiro. Copacabana? Não, tipo, eu sou de Benfica. Benfica? Onde é Benfica? Eu já jogava logo Maracanã no meio. Porque já tinha uma referência, quem gosta de futebol ia ter que saber onde era. Você é da Zona Norte do Rio? Eu falava, sim, super da Zona Norte. Mas ainda sentia que tinha uma coisa assim meio, porque todo mundo, acho que fora do país, associa Brasil a Rio e São Paulo. Parece que o resto do país não existe. E eu sempre fico assim, gente, tem Salvador, tem, sei lá, vários outros lugares incríveis. E a galera não tem muito esse foco de explorar. E aí eu comecei a ver também que tinham certos ambientes que se eu falasse da onde eu era, as pessoas ficavam meio que esquisitas. Tipo, o tratamento já era totalmente diferenciado. Aí isso pra mim começou meio que, uau, tipo, um bairro faz a diferença? Sei lá, foi aí que eu comecei a entender o que estava rolando. Pois é, eu vi você falando em outras entrevistas muito que você começou a tomar mais essa consciência quando você saiu do Brasil. E que aqui você não conseguia perceber muito. Parece que não tinha nem esse espaço para perceber isso. É uma coisa tão fechada que não te dava nem esse espaço para perceber isso. E antes de vocês entrarem, eu estava perguntando para minha mãe se em algum momento ela já teve vontade de virar para alguém que estava criando uma expectativa errada dela e ela conquistou uma coisa, ela virar e falar, chupa! Sabe aquela... Só que minha mãe é uma mulher muito elegante, ela jamais falaria isso para alguém. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram essa vontade de falar isso pra alguém que a gente sabe que tava com aquele pensamento do tipo, cara, esse aí não tava tendo a melhor das expectativas em mim. Isso acontece muito. Eu acho que até hoje em dia, o tempo todo. É muito difícil você ter pessoas ao seu redor, na real, que acreditam em você. Porque do momento que você começa a sair daquela caixinha,
que é o que eles achavam que você era, você já começa a incomodar. Então, eu acho que constantemente, com as conquistas que a gente vai tendo na vida, a gente tá dando aquela resposta sem necessariamente ter que falar. Eu lembro que eu até escrevi no meu livro, uma das minhas professoras, que quem saber, né, vai ler o livro vai saber quem é, porque eu não posso falar agora, mas ela foi uma pessoa que virou pra mim e falou assim, eu tenho certeza, isso eu tava indo pra Nova York, foi a primeira vez, ela falou, eu tenho certeza que eu tô gastando meu dinheiro à toa. Tipo, você vai voltar, isso não vai dar certo. Eu nunca vou esquecer dessa frase. O nome dela tá no livro? Não. Chique, elegante. Não. Viu? Porque Eu eu colocaria. Ai, eu não. botava. O quê? Amor. Não vai dar esse mérito pra ela? Não. Não precisa, e aí, ela já eu acho mandou que o assim, recado. constantemente, eu acho que não é nem por só ser uma mulher negra, mas sim, também. Mas por ser mulher, as pessoas já desacreditam, elas já tiram todo o seu crédito, toda a sua história, tudo que você estudou. E aí eu acho que todos os dias, quando eu tô em lugares diferentes, quando eu trabalho muito pra conquistar as coisas que eu tenho hoje em dia, é uma maneira de você já tá mostrando pra pessoa que você conseguiu chegar em algum lugar sem ter que dar o troco pra ela. E eu acho que assim, necessariamente, eu não acho que eu tenho que retribuir com aquele tipo de energia ali que ela me deu. Porque eu tento de outra forma. E aí eu acho que as pessoas também ficam tão assustadas com isso, porque elas falam, mas nossa, você não vai falar daquele... Não. Eu não. Desde que você lida com o que você projetou. É de uma classe que eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Eu falo, gente, assim, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser assim, Pai. Me ajuda, Senhor. Olha, eu acho que eu até postei isso algumas vezes no Twitter, que assim, hoje eu tenho uma realidade completamente diferente da que eu tinha há 10 anos atrás. Só que no meu sangue, amor, eu posso estar morando numa cobertura de alto padrão na zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu sempre vou ter a Baixada Fluminense no meu sangue correndo. Sim. Então, assim, se ficar de causada, a porrada vai comer, como diz nossa pensadora contemporânea, Ludmilla. Então, assim, eu sou muito pé no chão, eu sou muito tranquila e nada tira o meu foco a não ser o meu trabalho. Se você tocar no meu trabalho, aí o negócio fica diferente. Então, assim, eu não permito nenhum tipo de desrespeito mais na minha vida. Então, se você vier me infernizar, quem vai sair infernizado, amor, é você. Entendeu? Eu não suporto desrespeito, eu não suporto perturbação na minha cabeça, não. Que a minha vida é tudo redondinha ali e tal, eu honro minha família, tá tudo certinho, as minhas amigas, tal, quem tá comigo tá, quem não tá, não tá, e tá tudo certo. Então não vem perturbar minha cabeça, não, que... Divíssima. Eu quero ser assim. Ai, não sei o quê, a minha resposta é... Não, a resposta é o xingamento, é isso aí mesmo. Olha aqui, a gente tem um quadro nosso que é o clássico Na Minha Época Era Diferente. E aqui a gente fala, né, dessa diferença de gerações, mas também muito no local, quando os pais querem o melhor para os seus filhos. E tem pouco tempo a gente viu, Patrícia, você falando que você conseguiu aposentar o seu pai, deu uma loja para sua mãe. Você acha que é o momento em que a filha passa a cuidar dos pais? Pode proporcionar isso? Sim, com certeza. E eu sigo cuidando da minha mãe até hoje, né? A minha mãe, ela me dá um trabalho terrível. ela é terrível. Ela é terrível. Amor, bananeira não dá coco, né? Exatamente, exatamente. Eu fico muito feliz porque eu lembro que lá atrás, quando eu era estagiária ainda, e o meu salário era R$200 no mês, eu ia pro ponto de ônibus debaixo de um sol quente e toda de branco, né? Eu trabalhava na área da saúde, eu ia toda de branco torcendo para não me sujar no caminho, porque quando eu chegasse no estágio eu tinha que me limpar e tal, que tinha que estar impecável. E aí eu lembro que no caminho eu orava muito, eu ia conversando muito com Deus e eu falava: Deus, eu quero mudar a realidade da minha vida, não para eu esfregar na cara de ninguém, não para eu provar para alguém que, ai, olha só onde eu tô, mas é para eu mudar a realidade da minha família. Porque eu via o quanto a minha mãe sofria. Eu trabalhava com ela também quando eu não estava no estágio. A gente ia pra feira juntas. E quando estava calor, era muito calor. Quando estava frio, era muito frio. E o frio no Rio de Janeiro, ele é acompanhado de chuva. Então, você imagina, na feira, a gente colocava lá as roupas tudo no cabide, e aí vinha a chuva, tinha que correr com lona, porque se molhasse a mercadoria, não era só secar a roupa, morfava, você perdia, e perdia dinheiro. Então, era muito difícil. E eu queria muito mudar isso na vida da minha mãe.
O meu pai é a mesma coisa. Meu pai acordava 3 horas da manhã, chegava em casa 4 horas da tarde, almoçava e dormia, porque ele acordava muito cedo. E era ali o dia inteiro dirigindo aquele ônibus e tal, debaixo de um sol quente. E eu olhava para aquela realidade e mesma coisa. Poxa, 35 anos na mesma empresa que meu pai tinha de trabalho. Eu falava, cara, um dia eu vou tirar meu pai dessa realidade. E eu tinha muito medo, porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? E às vezes o meu pai dirigia por linhas que eram por bairros perigosos. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. E assim que eu mudei de vida, falei, cara, eu preciso mudar a realidade da vida dos meus pais antes de mim. Tanto que quando eu dei a loja para minha mãe, eu ainda morava de aluguel. O meu carro era alugado. Eu não tinha nada fixo. E eu decidi mudar primeiro a vida dos meus pais, porque se tudo desse errado para mim, eu tinha para onde voltar. E eu queria voltar para um lugar confortável também. Não só para eles, mas para mim também. Então, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, o que você quer para sair da feira? Ela, eu quero uma loja. Então, nós fomos até o centro de Nova Iguaçu. Vimos uma loja e tal. Aí, eu fiz tudo financeiramente que precisava. E o meu pai é a mesma coisa. Foi no Dia dos Pais que eu cheguei para ele. Eu lembro como se fosse ontem. Eu peguei uma caixa de tênis, coloquei ali uma quantia em dinheiro. Aí ele olhou assim, ele, meu Deus, obrigada, filha. Obrigado, filha. Aí eu, de nada, pai. Essa aí é a tua aposentadoria. Ele, tá bom. Aí passou uns 2 minutos assim, ele, pera, mas eu vou ganhar isso aqui todo mês? Aí eu, pai, essa aposentadoria até pra sempre vai ser isso. E aí ele ficou muito emocionado. Então, eu sempre tive esse pensamento de ter o pé no chão e honrar minha família antes de tudo. E, enfim, custear os estudos dos meus irmãos, sempre honrar os meus pais financeiramente falando, dar uma vida confortável para eles. Esse sempre foi o meu foco e continua sendo. Lindo. Ô Ingrid, você hoje é nossa referência no balé brasileiro. Eu vi você falando também em algumas entrevistas que você sente que esse reconhecimento de talento, de oportunidade, é muito mais aberto, abrangente lá fora do que aqui. Que aqui, para você conseguir chegar lá, foi muito mais difícil. Parece que lá fora as pessoas já têm um reconhecimento e um interesse maior até nos talentos e nas oportunidades que tem aqui. E como é que foi para você, chegando lá, estando lá, dar essa oportunidade hoje para sua família, também ter mudado a vida da sua família? Super, eu sempre falo, a gente tem que acreditar em muitas políticas públicas. Eu acho que o Brasil é um lugar que tem muito talento. A gente precisa de oportunidades e de uma chance, alguém que veja algo em você, seja o que for. Eu comecei balé nesse projeto social, que é o Dançando Pra Não Dançar. E definitivamente eu acho que esse projeto social ter começado na Vila Olímpica da Mangueira, que é um morro gigante, que tem muita gente talentosa, que é uma área que as pessoas, geralmente, a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas não acreditam, Sim, né, na possibilidade das pessoas crescerem ou mudarem de vida. E eu acho que ter tido essa oportunidade de dançar lá, depois a experiência de estar no Grupo Corpo, dançar na escola da Débora, ter ido para Maria Oleneva, ter mandado o vídeo audição para Nova York, ter feito essa primeira conexão lá, quando eu botei o pé lá, que eu vi que eu falei assim, caraca, eu realmente posso ser uma profissional. Eu cheguei aqui. Porque até então, mesmo dançando aqui, eu não tive referências. Se você parar pra perguntar pra alguém e falar assim, me fala uma bailarina preta que você conhece. Ninguém sabe. Óbvio, hoje em dia, eu acho que pela expansão das redes sociais, a gente pode se fazer muito mais presente e estar dentro da casa das pessoas. Então, eu acho que eu tenho essa responsabilidade por ter sido essa referência e ser de tipo assim, qual o futuro que eu quero para a próxima geração? Sabe? Eu acho que tudo vai se evoluindo. E criando, né, o Blacks em Balé é uma maneira de dar essa oportunidade para os bailarinos. E por mais que as pessoas achem que as grandes carreiras, né, não desmerecendo as grandes carreiras, mas a gente fala, vamos ser médico ou professor. Convencionais, né? Exatamente, aquela coisa um pouquinho mais quadradinha. Então, quando você fala da arte, né, bailarino, mas isso é uma profissão, gente, é uma profissão como qualquer outra. É de 10 da manhã às 5 da tarde, eu tô trabalhando com absolutamente todo o meu corpo e desafiando a lei da gravidade na ponta do pé. É um super trabalho. Só que fora, eu acho, ele é mais bem reconhecido. As oportunidades vêm. Eu acho que eu também dei sorte de ter entrado numa companhia que é o Dance Theater of Harlem, que é a primeira companhia preta de balé clássico no mundo.
Então eu já entrei num mundo que eu falei, caramba, onde que eu tava quando tudo isso aqui aconteceu? Porque eu não tinha essa referência aqui no Brasil. Não tinha, inexistente. Eu acho que todas as salas de balé que eu entrei, de todos os lugares que eu tava, era eu e o meu irmão de bailarino negro, ou eu sozinha. Sim. Porque você vai crescendo, você vai para mais dias de aula, sua carga horária aumenta, então tem todo um esforço. Então, hoje em dia eu posso dizer que eu tô caminhando, né, consideravelmente, olhando para trás de onde eu vim, de onde a gente morava, para uma estabilidade muito melhor. Hoje em dia eu posso, como eu também dei a oportunidade de aposentar a minha mãe na pandemia, principalmente, estava aquela loucura. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica a vida inteira. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, já deu, né? Eu sei que você quer sair de casa, fazer alguma, mas você pode fazer outras coisas. Vai fazer uma ginástica, sabe? Vai cuidar de você. Você já cuidou de todo mundo. Absolutamente de todo mundo. Agora você precisa cuidar de você. Então a pandemia foi um lugar que aquela chave virou para ela. E ela aceitou ser cuidada. Porque ainda tem isso, né? Sim. E os pais cuidam da gente a vida toda. Mas aí quando a gente resolve virar pai dos nossos pais, Difícil. é uma outra história. E aí a minha mãe, ela já ficou mais assim, aí ela conseguiu se aposentar. Então, hoje em dia, depois de ter tido a Laura, que é a minha filha, eu levo metade do ano ela pra passar com a gente e ajudar e tal. E ter essa coisa de vó e neta, porque a gente não mora aqui, e o meu pai. Então eu consigo proporcionar isso pros dois. E o sonho dela era ter uma casa, que a gente chama de elefante branco, até hoje. Eu falava, mãe, sai da comunidade, a gente pode ver uma outra coisa legal. Ela, não, todos meus amigos estão aqui, eu quero estar aqui. Olha, o trabalho que deu para construir essa casa. O quanto que custou esse material. Dos pedreiros que dava volta nela. Nossa. Mano, assim, dá para escrever um outro livro. E demorou. Porque ela não queria sair dali. Não, ela não queria porque ele era a essência dela. Eu também entendi, sabe? Sim. Eu acho que eu escolhi pra mim viver em um outro mundo, conhecer outras coisas e possibilitar isso pra ela, mas não necessariamente removê-la do espaço dela. Se ela tá Sim. feliz ali, é importante que ela E esteja muita feliz ali. gente que vive Sim. isso, por vezes, volta porque sente falta Sim, das suas raízes. Exato. Eu passo muito por isso. Eu já falei várias vezes com a minha mãe do meu desejo de tirar os meus pais de lá, né, da Baixada e tudo mais. E a minha mãe, ela sempre fala isso pra mim, Paty, a minha loja tá aqui, minhas amigas estão aqui. Aqui eu vou na padaria a pé, aqui eu vou no mercado a pé. Lá onde você mora é tudo de carro, você depende de carro pra tudo, é um trânsito, não sei o quê, nananã. Eu gosto daqui. E aí, até você entender, e é complicado até pras pessoas te enxergarem nesse lugar de artista e falar, nossa, mas ela mora em Nova York e a mãe mora no lugar X, achando que é negligência da nossa parte, de não querer retirar. Não, mas às vezes é só o respeito de você entender Lógico. que é a decisão dos seus pais. E aí é onde entra aquela coisa de você tentar convencer os seus pais de serem cuidados e tal, e querer moldar eles a partir daquilo que você tem de perspectiva. Mas não tem como. Eles já têm a ideia deles, e para você desconstruir uma coisa da cabeça deles é muito difícil, é muito difícil. Todo dia é uma batalha, né? Todo dia. Porque eu fico assim, caramba. Eu não sei quando que eu falei isso, mas eu vim em maio, né? Eu tava com os meus amigos. Essa foi a cena mais. Eu fiquei assim, gente, eu acho que ela tem. Eu acho que ela acha que eu sou a Laura, não é possível. Já nessa idade. Falei assim, mãe, então, a gente terminou de jantar com os amigos. Eu falei assim, agora eu vou ali tomar um drink com a galera. Você não vai, não. Aí eu assim. Senhora, já tem mais de 18 anos que eu moro sem você. Sabe disso, né? Tipo, Eu vou pra lugares que você nem sabe. Não, mas. Aí ela. Não, foi engraçado, ela falou. Não, ela falou super sério, gente. Eu senti ali que eu ia tomar um tapa. Maravilhoso. Depois dessa. Não, mas você não vai, porque eu não conheço eles. Eu falei assim, mas você não conhece todos os meus amigos. Você não conhece. O que é isso? Só muda o endereço mesmo. Aí ela, tipo, não, porque você tem que trabalhar amanhã, e aí como é que você vai dormir? Eu falei assim, se você soubesse da metade das coisas que eu já fiz e tive que trabalhar amanhã, você ia ter um choque. E aí, tipo, resumindo mais ou menos, depois que a gente conseguiu dar a casa própria pra ela, e ela também viu que a gente estava chegando num lugar de construção da nossa própria identidade, da nossa própria responsabilidade financeira, que a gente não aprende isso muito cedo, né? Não existe essa ninguém possibilidade. ensina. É difícil. Então você vai aprendendo. Aí ela começou também a ver a gente de uma outra forma. E isso eu acho que é muito gratificante, né? Porque, em geral, todos nós trabalhamos muito. Então você quer chegar naquele momento que você está confortável, que você fala assim, mãe, olha só, esse aqui é seu presente. Sim. Sabe? E eu acho que
caminhando, chegando para esse lugar. Fico muito feliz quando essas coisas acontecem. Ô Ingrid, aproveitando uma deixa que você falou aí, a gente se conheceu, eu tive o prazer de te conhecer através de um leilão da Brazil Foundation, que é uma ONG que eu sou embaixadora já há 8 anos. Uma ONG que tem vários projetos no seu guarda-chuva, incrível. E você começou a sua vida, você teve acesso, você teve conhecimento através de um projeto social, né? Ou seja, olha a importância que a gente precisa dar e a cultura que eu acho que a gente precisa criar muito no Brasil, que a gente ainda não tem, de alimentar e apoiar projetos sociais, né? Porque olha o talento dessa menina, você e seu irmão também foi via... Da oportunidade, né, o que você falou. o Eu talento acho que tem. assim, o projeto social, de uma vez que ele entra numa comunidade, ou na Zona Norte, principalmente, porque eu acho que assim, quando você já nasce num lugar de possibilidades, Sim. você já está na frente da linha. É mais com fácil. certeza. Então, quando o projeto social entra em um desses lugares, ele potencializa esses talentos e dá essas oportunidades, você tem a opção de pelo menos chegar até a linha para correr, seja da sua forma como for, mas chegar lá. E eu acho que esse projeto, ou vários outros, potencializaram isso. Se eu jamais tivesse entrado num projeto social, primeiro, minha mãe nem sabia o que era balé. Pois é, isso que eu ia falar. Você foi apresentada ao balé, Exato, né? ela era da roça do Espírito Santo. E aí o vizinho, que era mestre-sala, tio Arísio, na época vivo, falou pra ela assim, ó, tá abrindo um balé ali na Vila Olímpica da Mangueira. Não quer levar sua filha, não? Porque eu era muito espoleta, né? Tipo, Gente, esse vizinho simplesmente criou Ingrid. Nossa, Sim. pois é. e do Incrível a nada, história. porque eu acho que nem na cabeça dele, ele sabia que era balé. Então, tipo assim, ele só deu a ideia. A minha mãe levou a gente, eu lembro na época a gente foi fazer o teste, tipo, descalço. Aí a professora foi lá, testou flexibilidade, testou o pé. E falou assim, vocês são super talentosos. E eu fui com 8 anos, comecei com 8, mas já fazia outros esportes antes. Então a gente sempre foi crianças muito ocupadas. Minha mãe nunca deixava a gente no beco ali, sem fazer nada. Era da escola para alguma outra coisa, atividade, ou da atividade para casa e estudar. E aí, quando ela começou a me levar, o Bruno ia junto com ela. E o Bruno tinha 6 anos na época. E pra menino, é muito mais complicado. Você não vai fazer balé não, porque você é viado. Que rola todo aquele preconceito. sim. Porque as pessoas também não sabem o que é. E aí ele viu aquilo e ele falou, nossa, mãe, eu quero fazer balé. Aí pra chegar em casa e contar isso pro meu pai, também foi outro rolê. Porque também era super preconceituoso. Então a minha mãe foi lá, fez aquele trabalho da desconstrução, da educação, pra explicar pra ele o que Maravilhosa era. sua Nossa, mãe, hein? maravilhosa. Minha mãe, ela é... Se eu existo hoje, em todos os sentidos, mesmo nessa etapa da vida, é por causa dela. Ela tem uma força que eu não sei de onde ela tira. Porque tem momentos que eu falo assim, cara, eu não aguento mais. Eu realmente não quero mais. Sei lá, vou desistir. Ela, não, você não chegou até aqui à toa. Vai continuar assim, não vai parar não. E aí eu acho que esse apoio dela ter levado a gente pro projeto potencializou tudo. Hoje o Bruno não trabalha com dança, mas ele é modelo. E trabalha com trabalhos comerciais, às vezes dança também na Globo e tal. Então, tudo isso veio de uma maneira de oportunidade. E eu acho que, assim, grandes empresas que estão vendo a gente, ou projetos sociais que tem aqui no Rio, é importante que a gente não só dê oportunidade para esses talentos, mas a gente ajude eles a caminhar e chegar onde eles querem chegar. Sim. Porque é uma caminhada muito árdua. Uma família na favela não tem dinheiro para colocar uma criança numa super escola de dança, igual a gente estava conversando antes. Sim. Ou cursar uma faculdade. Tem Sim. todo... Por isso que eu acho que tipo, tem as cotas, tem os descontos nas universidades, sabe? Isso ajuda a potencializar. Com Claro. certeza. E eu tava vendo que você começou fazendo natação junto com o balé. Essa disciplina sempre teve... Você sempre foi uma pessoa muito disciplinada, criança disciplinada? Porque é isso, eu acho que a oportunidade, pra mim, vem muito mais fácil. Então, pra vocês estarem hoje onde vocês estão, vocês tiveram que ter uma disciplina muito maior do que a minha. Você sempre foi uma menina disciplinada? Como é que foi isso? Eu não sei, tipo, a sua experiência, mas eu acho que deve ser muito parecida com a minha. Pais pretos vão sempre exigir, todos os pais vão exigir, mas esses vão exigir 200%. Porque aonde você entra, como você se comporta, como as pessoas vão ver você, tem que estar tudo sempre top notch, lá em cima. Então a minha mãe, desde muito nova, ela falava assim, vocês vão para a escola, da escola, volta para casa, e é assim, 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 assim.
Quando eu entrei no balé, que é um outro mundo pra mim, a gente sempre tinha horário com tudo. A aula começava às 10. Eu lembro, a minha professora também era muito rígida. Você chegava às 10h02, você volta pra casa. É um problema seu que você chegou aqui atrasada. Então eu acho que toda essa disciplina vindo dentro de casa e junto com o balé me fez ter muito mais foco. E saber o que eu queria. Porque eu acho que isso é muito difícil. Quando você é muito pequeno, você quer brincar. Sim. Não quer estar indo no balé no sábado? Quer ir pra festa comer um brigadeiro. Então, eu tive que necessariamente abdicar de muita coisa na minha vida. Muita. Mas eu sou feliz, sabe? Eu acho que tudo é por um motivo. Com Se você tem um certeza. foco pra isso e ele vai fazer você crescer, por que não? Você também tinha essa disciplina, Patrícia? Ah, minha filha, vou te falar. É porque, assim, quando você pensa, quando você quer chegar além, você entende que você tem que fazer algo diferente. Você não pode fazer mais do mesmo. Você tem que ser diferente, você tem que pensar diferente, você tem que fazer algo diferente. Então, eu pensava assim, cara, beleza. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar. Então, assim, eu não posso dar errado. Eu não tenho chance de dar errado. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Não tinha essa coisa de, eu vou fazer aqui, se não der certo, eu paro e tal. Não tinha isso. Ou você dá certo, ou você dá certo. Eu lembro que eu terminei meu ensino médio com 16 anos, né? E eu olhei pro céu assim, eu falei, cadê minha casa própria, meu carro, minha faculdade, cadê minhas coisas? Porque era isso, né? A gente achava isso. Me formei no colegial, que tudo. Sim. Agora já vou pra faculdade, já tô matriculada. 18 anos, pronto, foi, acabou. E eu estudei num colégio particular, no meu ensino fundamental. E no meu ensino médio eu fiz no colégio público. Uma diferença absurda. A minha trajetória foi assim também. Absurdo, a diferença Sua trajetória foi assim? absurda. Sim, eu comecei no colégio particular, depois eu fui pro colégio público. Sim. Era uma outro mundo, né? Outra coisa. Outra educação, outras pessoas, outro tudo. E até em questão, assim, da gente, né? De nós, pessoas pretas. Nesse colégio particular que eu estudava, eu era uma de 3 alunas negras numa sala de 40 alunos. Sim. Então, ali, pra mim, era aquela coisa de, cara, eu sei que eu sou diferente, eu não sou igual a todo mundo aqui, mas estou aqui, eu tô aqui pra estudar igual a todo mundo. Só que eu passava por muitas situações de bullying e racismo nesse colégio. E eu me lembro como se fosse ontem, eu lembro o nome de todo mundo. Porque isso marca a nossa história, né? Marca o nosso psicológico. E se você não tiver um acompanhamento mesmo, com terapia e tal, psicólogo, conversar com as pessoas certas, isso se torna um trauma. E eu lembro que tinha 2 meninas que elas me zoavam muito, elas maltratavam muito na escola. E um dia eu escutei elas duas conversando e uma delas disse assim, vamos armar aqui de colocar o celular na mochila da Patrícia e eu vou falar pra diretora que ela me roubou. Eu lembro disso como se fosse ontem, como se fosse ontem. E se eu falar o nome, as pessoas que estudaram comigo naquela época vão lembrar, vão saber Sim. que realmente isso aconteceu. E aí, eu fiquei o resto do ano inteiro indo pro intervalo com a mochila nas costas. E todos os meus coleguinhas deixavam a mochila na sala, ia jogar bola na quadra, ia lanchar, ia fazer várias coisas. E eu levava a mochila. E quando eu precisava ir no banheiro, por exemplo, no meio da aula, eu implorava, pelo amor de Deus, pra alguém olhar as minhas coisas, pra elas não fazerem isso. E elas me maltratavam muito, faziam muitas coisas. E um dia eu fui na diretora contar. Falei, então, a fulana de tal tá me maltratando e tal. E ela falou, bom, eu não posso fazer nada, porque além dela tem mais 2, que são os irmãos dela, que estudam aqui. E se eu falar pro pai dela que ela faz isso, o pai dela vai querer tirar eles daqui do colégio. E não vai ser bom financeiramente pro caixa. Ou seja, era isso, não tinha o que fazer. Ou você se virava, ou você se virava. Então eu fui amadurecendo muito, mesmo criança, com essa coisa de eu não sou igual a todo mundo, então eu preciso ter mais cuidado no que eu faço, ter mais cuidado no que eu falo, ser mais observadora, ser mais atenta em absolutamente tudo. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre acreditou muito no poder da comunicação na minha vida, que eu era muito falante, eu falava muito. Sua mãe também te deu água de janeiro? Nossa, muito. Porque a minha fez isso. Então é uma matraca. Meu Deus. E ela fez isso com a Laura também. Gente, mas eu falava Ela lá muito. com a caneca assim na chuva. Aí eu só tô vendo ela. Você vai fazer isso mesmo? Eu não acredito. Aí ela, já fiz, minha filha. O bebê já tá se lambuzando ali. Eu era muito comunicativa, muito, muito, muito. E todas as vezes que os professores chegavam na minha mãe, no meu pai, pra falar, olha, é uma ótima aluna, tira nota 10 em tudo, mas ela fala muito, ela não cala a boca, na sala de aula, não sei o quê. E a minha mãe, quando chegava em casa, ela brigava comigo, óbvio,
Mas ela falava, mas eu acredito que um dia isso aí vai ser bom pra você, menina. É alguma coisa. Comunicativa. Alguma coisa tem aí. E hoje eu sou quem eu sou, né? Comunicativa pra caramba. Eu trabalho com isso, né? Com comunicação. Mas é muito disso, desse lugar de você entender que você não é igual a todo mundo, você não tem as mesmas oportunidades. E tudo aquilo que você se propôs a fazer, você tem que fazer até o final. Ainda que, não deu certo, ok, mas eu tentei, fui até o final, eu insisti, eu dei ali meu sangue, o meu melhor pra dar certo. Se não deu, foi porque Deus quis. O universo, as coisas, ok, tem algo melhor. Mas a gente tem meio que essa pressão, assim, de… Você não tem opção. É isso aí, então você tem que dar certo nisso aí. Tem que dar certo, não pode errar. Eu lembro que a gente recebeu a Bia bem aqui, maravilhosa. E eu falei pra ela, nossa, que pele deliciosa, hidratada, cheirosa e tal. Quando a gente se encontrou ali fora das câmeras. E quando a gente tava no programa, ela falou… A gente brincou disso da pele hidratada e tudo mais, mas não é à toa. Porque eu quero estar sempre hidratada, cheirosa, bonita. Porque eu quero que outras meninas pretas me olhem e falem, olha, que linda, que referência, que bonito. E eu acho que vocês duas têm muito isso, né? Essa referência para outras meninas pretas que estão crescendo. E até que já estão aí, que olham e falam, cara, olha a Patrícia, aquela musa, chegou lá, gostosa, maravilhosa. Nossa, olha a Ingrid, ela tá lá em Nova York, ela tá no palco. Cara, ela conseguiu uma sapatilha da corda. Sabe, essa referência, isso é muito bonito de ver. Vocês têm essa consciência? Eu tenho. E eu falei sobre isso numa entrevista que eu dei na semana passada. Que eu comecei na internet fazendo muito esses vídeos, né? Falando de beleza, autoestima. Olha como é que eu sou bonita, nananana. Mas a minha intenção por trás nunca foi mostrar, olha como é que eu sou bonita. Porque isso, basta você postar uma foto que as pessoas vão ver que você é bonita. Que você tem um cabelo bonito, que você tem uma pele hidratada, que você tem uma boca linda, que você… Isso basta uma foto, porque a sua imagem já comunica isso. Mas a minha intenção por trás desses vídeos é mostrar que é preciso sim você se autoafirmar. É preciso sim você se olhar no espelho e falar, caramba, eu sou muito bonita. Eu sou muito maravilhosa. Olha como é que meu cabelo é lindo. Caramba, eu preciso me cuidar mais. Eu acho que se eu tirar aqui mais 5 minutinhos do meu tempo pra, sei lá, investir mais na saúde do meu cabelo, na saúde da minha pele… Então, esse era o meu intuito por trás de tudo. Mostrar para as pessoas que não é só, me arrumei, saí. Não, é um ritual. É o seu momento com você mesmo, é o seu particular, é o seu íntimo. O seu autocuidado é algo muito íntimo. Não tem como você acordar e, por mais que o maquiador chegue pra você e te maquie, ele fez o trabalho dele. Mas e você? Como é que você tá se sentindo com aquilo ali? Então, isso é muito importante. Você valorizar muito, dar extrema importância pra como você se sente na frente do espelho. Porque às vezes a gente passa muito batido. Você olha no espelho, tá bom, saiu, acabou. E muitas vezes, na minha adolescência, eu era assim, né? Me arrumava e tal, ia pra escola, tá bom, assim, ia pra escola. Aí, quando chegava lá, alguém falava, nossa, como você tá horrorosa, nossa. E quando eu chegava na escola, quando eu chegava nos ambientes e alguém falava o contrário pra mim, eu acreditava. Porque eu não tinha fortalecido a minha opinião em casa. Então, qualquer coisa que viesse de fora, entrava no meu coração, entrava na minha mente de um jeito absurdo. Então, por isso, eu sempre reforço essa importância de você blindar a sua mente com a sua opinião sobre você. Pra nada de fora penetrar. E foi daí que veio o bordão maravilhoso. Fala pra gente um pouquinho, pra gente ouvir você. Olha, foi o assim, primeiro, né? Que eu tenho até que patentear essa frase que eu não patenteei. Deve ser muito ruim. Não gostar de mim e não poder me chamar de feia. Eu sempre falo isso. Maravilhosa. Eu tenho que falar, gente. Eu amo. Eu amo. Tem que tatuar essa. Eu vou tatuar. Você me deu uma ideia. Muito bom. Ô Ingrid, e como é que fica a sua vida sendo essa bailarina referência lá fora, em Nova York, com uma filha que você teve, Laura, na pandemia, conciliar, né? Porque é sempre um momento tão difícil para a mulher, a gente parar a vida para ter filho e para voltar para o mercado e ser inserida de novo. Como é que foi isso para você durante esse processo? E sendo bailarina, é o teu corpo. E Sim. a maternidade mexe com o corpo. E como é que você administra isso tudo? Você tem esse lugar do seu autocuidado, de você conseguir eu ia falar conciliar e isso. parar? Olha, eu posso dizer, em primeiro lugar, acho que aqui no Brasil não tinha muito esse reconhecimento. Eu sempre tive muita dificuldade em me enxergar, em geral, né? Meu lugar no espaço, se todo mundo é tão diferente, eu também sou. Aí tinha aquela questão do cabelo. Desde pequena, minha mãe fazia permanente no meu cabelo. Que, pra quem não sabe, permanente é quando você usa o produto pra meio que deixar os cachos mais abertos. E quase você alisa o cabelo, né? Tem muita gente que também usa Avenê e tal.
E então nunca tive um contato direto com o meu cabelo natural, assim, de uma fase onde eu comecei a me entender mais que eu podia arrumar meu cabelo. Acho que só quando eu era pequena, que minha mãe arrumava. E essa questão da aparência também, de se cuidar, tipo, hoje em dia eu ouço o negócio, vou fazer uma skincare, vou colocar uma máscara, vou tomar um vinho, vou tirar um dia pra mim. Eu nunca fiz isso. Até para poder criar a minha autoestima foi muito difícil. Porque eu sempre fui muito magrinha. Na escola as crianças me chamavam de Tanajura. E eu me achava super feia, não tinha aquela coisa assim, eu sou realmente uma mulher negra. Tinha toda uma confusão ali de identidade. Obviamente, eu acho que eu já sabia quem eu era. Mas faltava colocar muitos pingos nos is, né? Durante o meu crescimento ali. Foi um pouco meio traumático também, muito difícil. Eu acho que muitas meninas pretas vão se reconhecer nesse lugar. E aí, quando eu chego em Nova York, numa companhia em primeiro lugar, que é toda preta, de balé. E aí eu vou morar no Harlem, aí eu me reconheci. Tipo, falei, caraca, todo mundo aqui é igual a mim. Quanta gente bonita. E aí você começa a ouvir, que é uma coisa de Nova York, muitos elogios. Tu passou na rua com qual sapato que você acha que saiu de casa esquisito. Nossa, lindo. Verdade, né? A gente daí tem pra muito baixo. essa mania, muito gostoso. Então eu acho que a nossa autoestima começa a crescer. E aí eu fiz a minha transição capilar também em 2015. E aí eu falei assim, eu entrava com um afro, tipo, gigante nos lugares. E você parava os lugares, todo mundo falava, nossa, que menina linda. Eu falava, nossa, eu sou bonita mesmo, sou bonita pra caraca. Então acho que a minha autoestima nesse lugar ali começou a crescer. E aí depois também eu fui aproveitando pra fazer as tranças. Isso era uma questão que no balé você não pode fazer isso. Você tem que estar com o coque super puxado pra trás. Quase sem pelo nenhum na frente. Então, vocês fizeram balé. Vocês sabem como é que é, né? Ai, gente, ela citou nosso balé. É verdade. Gente, a todas as minhas professoras de balé, eu cheguei lá. Que emoção. Vocês que não acreditaram em mim. Meu Deus, Terezinha Goulart, gente. Então, tipo, tem toda aquela disciplina com o cabelo. Então, hoje em dia, poder ser uma menina preta, tá usando cabelo de trança, me reconhecer como muito bonita. Inclusive, tem um dos seus vídeos que você fez, tipo, falando, olha que eu faço isso e aquilo. Não. Eu falei assim, cara, vou usar a voz dela nesse vídeo, jogar aqui no TikTok, porque eu realmente me vejo assim. E aí, quando eu chego nesse lugar da pandemia, quando você fala e cuida do corpo, é um outro lugar. Porque, em primeiro lugar, a gente se cria vendo no espelho um corpo que não existe. Eu sempre falo isso. Eu trabalho com o espelho a minha vida inteira. Eu tenho certeza que o que eu vejo não é o que eu sou. Porque eu vejo depois quando eu tiro as fotos. Eu não consigo associar isso quando eu tô ali. É uma distorção. E o balé clássico exige uma magreza absoluta. Absurda. É. Que é uma coisa horrível. Sabe? Eu acho que a dança é para todos. Todos deveriam ter o direito de ter os seus próprios corpos e fazerem parte dessa arte. E é muito negligenciado isso. Quanto de gente que eu vejo que teve distúrbio alimentar, ou às vezes para o balé por exigência de professor, que é traumatizado também, aí bota o trauma em você. O balé cultua uma ditadura, Exatamente. Da magreza, Então, em muito primeiro forte. lugar, quando eu fiquei grávida da Laura, foi um susto. Porque eu falei assim, caraca, ok, beleza, minha carreira acabou. Pois é. Porque eu trabalho com o meu corpo. Não é que, assim, eu estaria na área dela, que eu vou voltar. Eu não sabia se eu ia voltar. E depois que você também tá no balé, todo mundo associa com uma certa idade. Chegou nos 30, você não dança mais. Isso é muito errado. Hoje em dia, eu vou pra academia todos os dias antes de ir pro balé. E graças a Deus, porque eu também me encontrei na academia. É muito bom pro seu psicológico. Então, quando eu fiquei grávida da Laura, eu tive muita dificuldade de falar assim, nossa, eu estou grávida. Eu falava, eu estou gorda. E isso é muito pesado. Em primeira mão, eu nunca contei isso pra ninguém. Olha. Porque eu me olhava no espelho e eu falava assim, cara, que coisa esquisita. Tipo, esse corpo não é meu. E pelo fato de eu não ter tido nenhum sintoma, eu já estava assim, com 5 meses. Descobriu. Porque eu tava super ativa. Tipo, a minha gravidez toda, até os teus 9 meses, eu dancei. Eu dançava sozinha no estúdio, porque era pandemia. E aí a minha diretora falou, eu não vou botar você com os outros bailarinos, porque eles falavam que era liability. Tipo, se acontecesse alguma coisa comigo, eu poderia processar eles. Eu falava, não, eu só quero estar com todo mundo. Eu não sei se eu vou viver isso de novo. Tipo, pelo amor de Deus, me deixa estar aqui no estúdio. Aí o que eles fizeram? Eles abriram o prédio, porque eles foram para um retiro no meio do mato. Ela falou, você não vai vir pro meio do mato com 7 meses?
Eu vou assim. E foi uma briga de lá pra cá, daqui pra lá. Uma grávida barraqueira nos Estados Unidos. Muito. Nesse sentido, muito. Que eu queria muito dançar. Eu achei que eu nunca mais ia ter essa oportunidade. E aí, tipo... Como eu não tive nenhum enjoo, nenhum nada, eu continuava dançando, continuava fazendo tudo. Eu adaptei o tipo de aula que eu dava, né? Na época eu fazia aula com a Betânia Gomes, que era minha professora, e ela criou um método para bailarinas para grávidas fazerem aula. Então a gente adaptou absolutamente tudo. Até na ponta eu tava. Dancei Que lindo que devia ser. super. E foi uma experiência muito incrível. E aí, eu acho que a primeira vez que eu falei assim, cara, realmente, eu estou grávida. Eu sabia. Porque pode soar muito doido. Tipo, você tá grávida, você não sabe se você tá grávida. Que, pra mim, que dançava e usava meu corpo, tinha ouvido todas essas coisas lá atrás, quando eu olhava pro espelho, eu falava, tem alguma coisa muito esquisita aqui. Sim. E aí, um dia eu sonhei, porque a minha religião me permite sonhar com muitas coisas e ver muitas coisas. E aí, esse dia, eu sonhei que eu tava de amarelo. E amarelo é Oxum. E eu falei assim, cara, eu acho que isso tudo tem a ver com a fertilidade, com a minha gravidez. Desse dia em diante, que já era, tipo, quase na reta final, que eu super me conscientizei que, tipo assim, o seu corpo foi feito pra isso. Tá tudo bem. Você não precisa se exigir tanto. Se você voltar pro balé, óbvio, vai rolar um planejamento. Mas aproveita esse momento. Então, eu acho que, assim, pra mim, foi muito do final que eu fui aproveitando, tipo, a barriga, que tava gigante. Eu sempre falava assim, nossa, mas minha barriga tá muito pequena. E o Fernando olhava pra mim e falava assim, você tá doida? Tipo, essa barriga tá gigante e tá tudo bem. E eu sempre falava assim, ai, será que eu vou poder comer tudo que... E eu aproveitei também, essa foi a parte doida. Quando eu tava grávida da Laura, eu acho que, pra mim, foi o momento que eu aproveitei pra comer absolutamente tudo. Porque eu sempre tive muito dessa restrição, desde muito nova. Sim. Eu lembro que, por mais traumático que seja, a minha mãe achava que isso não era nada, ela geralmente falava assim, minha filha, você não pode comer muito por causa do balé. Eu nunca vou esquecer. Hoje em dia, eu tenho consciência do que essa frase representava. E que ela pode ter afetado toda uma jornada. Mas até então, óbvio, eu sei, ela não faz isso por mal. Lógico. É porque era a rigorosidade do balé. Então, ter ficado grávida na pandemia me ensinou muitas coisas sobre mim. Não podia sair de casa. Então, eu estava ali cultivando meu espaço. A gente sabe que a gente trabalha muito. E morar em Nova York é uma loucura, porque tudo acontece 24 horas. Então, se você não aproveitar o timing, tá ali com todo mundo, você perde. E aquele momento foi o momento de pausa. Então, quando a Laura entrou na minha vida, eu me reconheci de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de perder o trabalho. E eu tive essa conversa, depois que ela nasceu, com a minha diretora do balé. Eu falei, olha só, do jeito que eu fiquei grávida, eu vou voltar e você não precisa se preocupar comigo. E aí eu montei todo um planejamento. Virei fitness, que eu nem era. Eu falei, cara, eu vou ter que entrar na academia todo dia, porque eu engordei, tipo, 30 quilos. Eu sou pequena. Eu fiquei gigante. Eu fiquei muito, 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 muito grande. E faz parte, né? É um processo. Sim. Mas eu pensei, agora como é que eu vou voltar? Então eu comecei, tipo, eu fazia academia de manhã. Eu andava de bicicleta no Central Park todo dia. Todo lugar que você me chamava, eu ia de bicicleta. Absoluto. Eu poderia ser no Brooklyn, eu ia de bicicleta. Porque era uma maneira de eu me exercitar também. E a alimentação continua a mesma. Eu sempre comi de tudo, mas pouco, né? Mas sempre comi de tudo. Uma feijoada rolaria, mas tudo muito pouco. E o psicológico. Porque eu voltei para uma sala de aula onde todo mundo permaneceu do mesmo jeito. Quem mudou fui eu. E eu assistia os vídeos e eu falava, caraca... Óbvio, eu agradeço muito a minha diretora. E eu acho que tem ambientes de trabalho que não fazem isso com a gente, que é o acolher depois da maternidade. Ou você é mandado embora, ou a pessoa acha que a criança vira sua distração. Pelo contrário, ela me acolheu, e eu sempre falo, ela não só me teve de volta, ela teve eu e a Laura. E isso me ajudou muito. E ajudou muito ela. Tipo, eu não fui mandada embora porque eu tive uma filha, mas eu também fui a primeira bailarina da companhia a ter uma filha e estar ativa. Porque na época deles, tipo, você tem um filho no balé, não. Acabou. Como é que você vai voltar? Não tinha nem essa cabeça do planejamento. Vou fazer um super planejamento. E eu acho que isso me ajudou muito. Tipo, óbvio, eu posso dizer que agora, Laura tem 4 anos, vai fazer 5. Em 3 anos, eu voltei com o corpo que eu tava. Mas exigiu muito esforço,
Obviamente, para mim, não rolaria fazer uma cirurgia, porque não tem como. Eu tenho que estar ativa ali, senão também aí realmente eu perderia o trabalho. Mas teve toda uma exigência. Então, eu sempre falo, cara, ser mãe na pandemia foi muito interessante. Porque você estava isolada de todo mundo, você teve muito tempo de reflexão e rolou muito do acolhimento de você com você. Você fazia a sua própria terapia. Então, acho que isso mudou muito para mim. Com certeza. Patrícia tem vontade de ser mãe? Você tá, Eu você não. tem- Você tá com 25? Eu não quero isso pra mim. Não, eu até peço desculpa. Mas. Pela sinceridade. Porque temos aqui mães, né? Não, mas tá de boa. Mas é que assim, eu me enxergo muito no lugar de menina pra determinadas coisas. Você tá com ainda. 25? Eu tenho 25 anos. É, minha idade, Então, eu também. Duas adolescentes. Exato, são é sempre um choque, né? Quando as pessoas me perguntam assim: quanto? você quer ser mãe? 36. Ah, para de mentira. Você quer ser mãe? Não para. Conservada no formal. Nós mulheres negras. mas é que assim, essa coisa de as pessoas perguntarem: você não quer ser mãe? Como assim você não quer? Gente, eu só tenho 25 anos, sabe? E eu lembro que até antes, até nos meus 22, nos meus 21, porque eu era casada, e as pessoas perguntavam: você não quer ter filho? Eu ficava: eu não tô pensando nisso agora, eu só tenho 22 anos, tenho 23. Então, era bem complicado. Mas essa coisa da maternidade, hoje, pra mim, não é um desejo, mas eu sei que um dia vai acontecer. Entendi. Eu não sei se quando eu fizer 30, 32, Isso pra mim 35, tá eu não sei. distante também, mas em algum Exato. momento eu vejo. Mas uma hora eu sei que isso vai acontecer. É. Isso está nas minhas orações, eu peço a Deus pra isso acontecer. E que eu esteja preparada, né? Porque são muitas coisas, né? Eu imagino A que dá gente muito nunca trabalho. tá preparado. Nunca. Mas a gente aprende. Nunca a gente tá aprende. preparada. Calma, por favor. Ah, nossa, tô pronta, vou engravidar agora. Não, vai mas ser ó, nunca. vai dar tudo certo. Você não tem um cachorrinho? A gente começa com um cachorro. Eu sempre falo pros meus amigos: começa com um cachorro ou uma planta. Se você conseguir cuidar deles, você consegue cuidar de uma criança. Eu consigo cuidar dos dois. É, Vai, tem planta e pet. Aí, ó. Em relação a isso, da cachorra, tadinha, eu viajo, às vezes ela fica na casa da minha mãe. Fica uma semana, 10 dias, às vezes 15. Fica lá e é só foto. Como é que tá, Zoe? Tá bem? Tá precisando de ração? Tá com um remédio? Não sei o quê? Puca, carrapato. É só isso. Mas eu sinto que um dia isso vai acontecer. E se for acontecer, eu quero 2 ou 3. Ai, então Olha! Não, é porque É só eu tenho... agora que não. Não, agora não. É porque eu tenho os meus irmãos, né? E eu não me imagino É. sem os meus irmãos. filho único, Eu assim, não me eu também imagino quero sendo mais mãe de um. uma criança só. E eu tenho genética pra gêmeos também. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Olha! Mas eu tenho genética pra gêmeos. Então, se vier um casal, E por top, que você tem gabaritamos. essa genética? Quem é gêmeo na... minha avó, minhas primas tiveram. Então é muito provável Tomara. mesmo. Se vier um que casal, então, um menino Vai e uma vir. menina. Olha! Aí já 2035 tem a vem aí o casal Porque de dizem que gêmeos. tem que pular uma geração. Então vai É. ser perfeito. Já pensou? Ai, Eu quero, que lindo! Eu quero. Mas não agora, porque eu tenho outros projetos e tal. Por exemplo, nunca falei isso, vou contar aqui pra vocês em primeira mão, galera. Pega o corte aí. Estou fazendo faculdade, agora sou estudante, voltei, né, a ser estudante legal! de sala de aula, presencial, então eu vou pra sala de aula toda semana e tal, tá comprei fazendo o quê? material, jornalismo. Você tá gostando? Tô gostando. E pra mim entrou muito nesse lugar de nós que viemos de baixo pensar assim: ah, não, tô muito acomodado, eu preciso fazer uma coisa diferente. Ah, não, tem que me desafiar a fazer outra coisa. Ah, não, porque eu sou muito inquieta. Então, eu olhei assim para o meu redor, né, antes de chegar nesse segundo semestre do ano, e falei: bom, meu trabalho tá ok, minha família tá ok, tá tudo ok. Minha casa, tenho minha casa própria, tudo certo, tá? Financeiramente estou bem estável. E agora? Vai ser só isso? Eu vou ficar só aqui na internet? Eu vou ficar só... Eu preciso de mais. Aí eu voltei com o Pátio Repórter, mas é um projeto que eu gravo semanalmente ou quinzenalmente. Existe essa palavra, quinzenalmente? Sim. Quinzenalmente. Não é algo que toma muito meu tempo. É um dia que eu tiro 2, 3, dependendo, né? Que às vezes eu gravo aqui no Rio, às vezes eu gravo em São Paulo, gravo em qualquer lugar do Brasil. Mas não me toma muito tempo. E eu gosto de me desafiar, de sempre extrair ali o meu melhor. E de onde eu vim, né? O meu pai CLT, minha mãe era também doméstica de casa de família. Largou tudo para empreender.
E a minha mãe falava muito pra mim, esse negócio de faculdade não precisa. Pô, tu vai ficar anos ali numa sala de aula pra você se formar e ganhar um salário mínimo, E, ganhar cara, não sei o é quê. estranho ficar em casa sem fazer nada. Dá quase uma sensação de culpa, né? Quando a gente fica. É muito sinto louco muito, isso. meu terapeuta fala muito isso pra mim, que eu tenho muito a síndrome do impostor. Que eu fico me provocando o tempo inteiro, sabe? Me alfinetando. E eu cresci com isso, né? Com a minha mãe falando, não, ao invés de você ir fazer faculdade, pega R$50, compra 2 engradados de água, vai vendendo sinal, que aí você vai ficar milionária vendendo… Empreendedora. Era assim, empreendedora. Minha mãe sempre Já teve tinha essa visão veia. lá na frente. Sim, muito. Nem tinha pensado Total. nisso. A minha mãe é assim. Tanto Chamar que… ela pra entrar de sócio com vocês na academia lá de Nova Pois York. pode entrar, dona Simeão. Mentira. É isso. Aí… E a minha mãe, ela era assim, ela abriu mão do trabalho dela como doméstica, né? Como ali, cuidadora de uma casa de família. Pegou toda a rescisão, comprou máquinas de costura. Começou a costurar roupas pra mim. E aí eu ia pra igreja com as roupas que ela fazia. Quando eu chegava na igreja, as amigas dela Gente, que viam a roupa que eu tava visionária. e falavam: nossa, que roupa linda que a Paty tá vestindo. E ela falava: tu acredita que fui eu que fiz? Pois é, mulher, agora eu tô costurando, não sei o quê. E assim ela começou. Eu fui um manequim da minha Não, mãe. e ela foi super empreendedora, porque ela falou: Maravilhosa. eu vou comprar as máquinas, eu vou usar a minha modelo, que é Total. bonita. Não me pagava um eu real. vou botar ela pra desfilar na igreja, E eu ainda vou fazer sim. o advertising, que é o quê? Quem faz sou eu. Aqui, Exato. ó. E assim nasceu o Maravilhosa. marketing. Cara, uau, É. muito Vida da minha inteligente. mãe, Maravilhosa. E naquela época não tinha internet, não Não. tinha essas Aham. coisas, né? Então era muito do boca a boca. E ela fez a carreira dela na costura assim. Minha mãe costurou para grandes lojas de Duque de Caxias, lojas infantis. Minha mãe fazia os uniformes, sabe? Na época de festividade da igreja, dos departamentos e tal. E já o meu pai, não. Meu pai era CLT, aquela coisa. E a família do meu pai é do interior do Rio de Janeiro. Então, eles também tinham esse pensamento de sair do ensino médio, vai fazer um curso técnico ou uma faculdade, aí você vai trabalhar e tal. Eu tenho uma prima que é pedagoga e etc. Então, meu pai, ele sempre teve essa coisa do diploma. De você tem que estudar para ter uma profissão e nananã. Tanto que no aniversário dele agora, quando eu me matriculei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi levar o meu comprovante de inscrição da faculdade para ele de presente, de aniversário. Eu falei, pai, tá aqui tua camisa do Flamengo e o comprovante da inscrição. Ele ficou super feliz, super orgulhoso. E para mim entra muito nesse lugar de que eu sou muito inquieta e sempre querer extrair o melhor e saber que eu sou muito nova. Eu preciso explorar novas coisas, preciso desbravar mesmo e as possibilidades, né? Lá atrás eu não tinha condições financeiras de arcar com uma faculdade. Hoje eu tenho, mas não tem tanto tempo igual eu tinha lá atrás. Então, colocar tudo na balança e tocar o barco. Sim. Vamos aproveitar para a gente entrar aí nesse universo do que Dona Ingrid proporcionou para tantas e tantas gerações aí que estão vindo, porque chegou ali, vamos? Vamos. Chegou? Chegou. Ingrid tem uma conquista muito linda, incrível. vontade de chorar. Eu já te vi falando várias vezes e, enfim, é referência que é a sapatina de… Que é a sapatilha de bailarina da cor da sua pele, né? Que eu lembro quando eu tava na escola e era uma… lápis cor de pele, lápis cor de pele. Pele de quem? Cor de quem? Cor de quem? E até ir para os Estados Unidos, você nem tinha pensado que era rosa por conta dessa coisa da cor de pele, assim como a meia calça. E você pintava com base, uma base que a sua amiga te deu. E aí você falou com a sua… Eu contando a sua história. Por favor, vou deixar pra… Aquela estudei tanto. Vamos pegar aqui pra gente. Pode pegar, Ingrid, aí pra você. Ai, gente, que coisa linda! Desculpa, gente, ela é de verdade, ela tá bem batidinha, tá? História incrível. Fala, Gente, conta que linda. tudo. Então, porque foi assim, no Dance Theater of Harlem, quando a companhia foi criada, né, em 1969, o Arthur Mitchell, que é o fundador, ele criou toda uma… Como eu posso dizer? Uma uniformização. Porque É um homem negro também, né? Aham, Desculpa. ele foi o primeiro bailarino negro principal no New York City Ballet, que também é uma companhia super renomada, mas majoritariamente branca. Sim. Quando ele vinha pro Brasil, olha, gente, a gente nem ia precisar sair de casa, eu ia estar aqui. Ele ia fazer a companhia no Brasil, porque ele já tinha uma conexão com o Teatro Municipal do Rio. E aí o que aconteceu? Martin Luther King foi assassinado. Aí ele falou, por que eu vou criar o Dance Theater of Harlem no Brasil se eu posso fazer aqui no Harlem? Aí ele voltou pro Harlem e criou a companhia lá. Um dia, uma das bailarinas entrou na sala
com a sapatilha e a meia calça da cor da pele. Ela mesma. E aí ele olhou para aquele universo de pessoas pretas e falou: a partir de hoje, todo mundo vai usar sapatilha e meia calça do tom da pele. Quando eu saí do Brasil, eu não sabia que tinha essa uniformização. Até porque a gente associa a meia calça e a sapatilha ao figurino. Sim. E não é. Quando o balé foi fundado na Europa, lá atrás, era majoritariamente por pessoas brancas, então o rosa é o mais claro pro tom da pele. Mas ninguém é rosa, né? Essa é a Só a parte. Peppa Pig, né? Exatamente. E aí, quando ele cria isso, e eu chego em Nova York, a gente pensando na Peppa Pig, eu pensando na Laura Veneza. Meu Deus. Só a Peppa Pig. Desculpa, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Às vezes eu falo sem pensar. Não, muito bom. E aí, tipo, quando eu chego em Nova York, que eu vejo todo mundo com a meia calça... Primeiro eu tive uma grande pergunta. Eu falei, por que tá todo mundo com a meia calça e a sapatilha do tom da pele? E tipo assim, a companhia tem um leque de tonalidades. Então, tem meninas mais da minha cor, mais da cor da Paty. Tipo, tinham meninas da cor de vocês. E todo mundo usava meia mesmo, cada uma no seu tom. E... o mais doido foi ver como que era feito. Porque, por exemplo, sabe essa base que a gente usa de maquiagem, a líquida? Eu usava a esponja, molhava na base e pintava a sapatilha. E eu fiz isso, tipo, por 11 anos. Uau. Porque era a nossa uniformização. E até então, por mais que a gente tivesse conversas que falavam sobre a diversidade, ela realmente não era aplicada. Uma coisa é você falar e outra é você botar a mão na massa e fazer. É isso, existe a sapatilha, mas eu nunca vi vendendo numa loja onde você vai comprar A gente vai chegar lá. Calma, porque é aí que a exato. gente fala do É. negócio Ansiosa. que o povo fala, tipo, ai, super diversidade, vamos trazer gente, mas botar em prática, essa é a parte. Aí, tipo, depois de pintar ela por 11 anos, aconteceu o assassinato de George Floyd, Sim. que foi super duro pro mundo inteiro. Aí as marcas começaram a falar sobre diversidade. Então isso foi 2019, a gente tá falando. Foi 2020. 2018, a sapatilha chegou pra mim em 2019. Aí o que Muito aconteceu? recente. Muito recente. Tipo ontem, né? É impressionante. Ridículo, assim. E a gente já tá aqui no corre, Como é ó. que ninguém pensou ainda nisso? Vou te contar Tá. essa parte também. Aí o que aconteceu? Quando eles começaram a falar sobre diversidade e inclusão, trazer mais cores, na Europa já tinha o cetim marrom, né, da cor da pele. E aí não tinha chegado nos Estados Unidos ainda. Aí eu falei, não, sou uma pessoa muito perseverante, que fala? Sim. Tipo, eu escrevi um e-mail pra marca e eu falei, a gente está falando sobre diversidade, vocês estão botando isso na internet, mas vocês não estão fazendo a prática dela. Primeiro, não tem um bailarino preto no Instagram de vocês e vocês estão falando sobre diversidade. Segundo, vocês lançaram meia linha na Europa com um cetim do tom da pele, mas vocês não trouxeram pra cá. O que a gente precisa fazer pra desenvolver isso mais? Aí foi lá 2 anos. Falando. E coisas que eu nem deveria ter falado. Não precisa justificar o óbvio. O óbvio. É. Não precisa. Old. Resumindo, em 2019, quando as sapatilhas chegaram, foi um misto de tipo assim, cara, eu realmente venci. Porque eu acho que na minha trajetória nunca nada foi só por mim. Eu tive a oportunidade de sair daqui para os Estados Unidos, dançar numa companhia de balé, então olha, eu venci. Não é sobre mim. É sobre eu e todas as meninas que veem a possibilidade de ser. Sim. E existir no espaço. E aí, quando elas chegaram, foi esse misto de tipo assim, ai, que incrível que vocês chegaram, mas, pô, demorou pra caramba, hein? E aí, beleza, tipo, isso pra mim foi muito marcante, porque eu acho que não é uma pequena vitória, é uma vitória, porque a gente fala sobre inclusão. E aí, quando a gente fala sobre o óbvio, a justificativa que eles davam é que, tipo assim, o produto não vai vender o suficiente, como se a gente não existisse. Então, eu ainda tinha que entrar naquele lugar e falar, mas é um marketing muito vasto. Você tem como vender um produto desse. Você precisa saber marketing. Aí, sabe o que eu fiz também? A partir daquele momento ali, se Deus quiser, isso vai acontecer, porque está no meu planejamento. Eu sempre tive o sonho de lançar a minha própria linha de sapatilha e meia calça. Então, já tem 5 anos que eu estou desenvolvendo esse projeto. Pessoas que gostam de investir, me chamem. Sim. Porque eu consegui finalmente chegar a uma tonalidade, que é a minha cor, porque eu também não tenho meia calça. Mesmo morando nos Estados Unidos, falando sobre diversidade, a gente tem cores, mas é tipo aquelas cores que é ou muito mais escuro do que eu, ou muito mais claro do que eu. Não tem, tipo assim, eu sempre falo, eu quero ser a Rihanna das sapatilhas. Eu ia falar, eu pensei nela na hora que você tava pois falando. é. Já sempre teve na minha cabeça. Porque eu acho que assim, nós somos 50 tons de peles negras.
E eu comecei a desenvolver essa meia, então ela tá pronta. Inclusive, eu usei ela em abril, na apresentação, porque eu falei, cara, tem que dar muito certo. E eu lembro que eu vim agora em maio e eu fui em vários projetos sociais da aula. Eu fiz parceria com uma marca e tal. E eu fiquei pensando assim, quando eu saía da comunidade, eu falava, já imaginou o dia que eu voltar aqui com a minha meia e a minha sapatilha pra dar, tipo, uniforme pras meninas? Porque eu sei o quão difícil é. E não é só naquele lugar, tipo, eu vou dançar balé, é incrível. É de você pertencer àquele espaço. A gente já se vê muito deslocado. Então, quando você tá com um uniforme que reflete você, a sua autoestima no espelho é outra. Então, assim, isso é um sonho que eu tenho muito, muito, muito claro na minha mente e espero que ele se concretize. E foi através dessas sapatilhas. Sensacional. Sapatilhas essas que estão no museu hoje. Sim, elas estão em Washington, D.C., A no minha irmã foi, Smithsonian. agora ela falou, que lindo. Ela Gente, amou eu o jurava museu. que ela ia falar, vou deixar aqui o link pra vocês, 2 milhões de sapatilhas. Eu jurava, como assim isso não tá no mercado ainda? Não, A gente tem que resolver isso. A gente está caminhando Vamos para esse resolver. lugar. Eu quero muito, muito, muito que esteja. E as sapatilhas foram parar no museu porque eles viram sobre a minha história. E aí, no 5º andar desse museu, tem falando sobre arte. Então, tem várias companhias de dança. Tipo, o lugar do Alvinelli tá, tipo, do lado do nosso. E aí, eu necessariamente não sabia que as minhas sapatilhas estavam lá. Porque eles não falaram comigo diretamente. Eles falaram com a companhia que eu danço. Só que todo final de ano, a gente sempre devolve as sapatilhas que a gente usa. Porque eles vendem para as pessoas assinadas e tal. Aí, acho que foi 2019, eles fizeram um post no Instagram. Aí eles falaram, porque agora a gente tem no arquivo a sapatilha da Ingrid. Meu amigo me mandou um direct. Gente. Que loucura. Aí ele falou, você sabia que a sua sapatilha tá no museu? Eu falei, o quê? Aí eu fui lá, tipo, abri o Instagram, olhei. Mano, eu pulava igual pipoca pela sala, porque é um fato grandíssimo, tipo, huge. É muito. E aí eu falava assim, gente, eu Você uma escreveu mera história. bailarina ali, na minha jornada tranquila, vivendo, e tipo, caraca, minha sapatilha tá no museu. E aí, quando eu fui a primeira vez, e eu morria de chorar. Quando foi? Eu, minha mãe, meu pai, Laura, meu irmão, todo mundo, que a gente fez a viagem específica só porque minha mãe falou. Acho que foi a primeira vez que ela veio. Ou a primeira vez que veio todo mundo. Nunca mais faço isso. Tem que ser um de cada vez. Ela falou, eu tenho que ver suas sapatilhas no museu. Eu não vou embora sem isso. Aí a gente chegou lá. Nossa, bicha. Ela chegou tipo assim. Aqui tá o stand. A minha sapatilha até aqui ela tava. Senhor, obrigado por todo o meu esforço. E chorava. Aí eu assim, obrigado, mãe. Tipo, porque ela é muito emotiva. Eu até falei brincando. Ela falou assim, Qual o signo dela? minha filha, você vai no podcast hoje, eu posso com você? Eu falei, não, porque você chora, mãe. Não, porque você não trouxe. Que eu conheço a peça e A tá aqui gente chorando, tende a gente. chamar as mães. Esse seria o perigo. Qual o signo dela? Gêmeos. Ih, igual a minha mãe. Maravilhosa. Qual o dia dela? Vou- Que dia é? Dia 7. Ela é do dia 25 de maio. A primeira decanar. Mas ia estar aqui, tipo, chorando. Ai, minha filha. E, tipo assim, é muito legal, tipo, poder levar a minha família pra poder ver essa Lógico. conquista, sabe? Então, isso me deixa cada vez mais motivada. Sim, isso é gigante mesmo. E é isso, você entrou pra história e vai ficar pra outras meninas. Como é que é pra você pensar que hoje, lá no seu quintal, tem meninas que se inspiram em você e que têm a expectativa de um dia se tornar... Podem ter essa expectativa de um dia se tornar algo tão grandioso como você. Assim, eu acho que o privilégio de poder ter a expectativa é um privilégio por si só. Porque a gente vive num mundo tão desigual e num país tão desigual que às vezes não dá nem a chance de meninas, de pessoas terem uma expectativa, sabe? Eu vejo que assim, a nossa realidade, né, vindo de comunidade, vindo da Zona Norte, é muito mais difícil. Em 1 em 1 milhão para uma Patrícia ser uma mulher bem-sucedida e ter as academias dela e vencer na vida e poder como é que fala? Propagar? Proporcionar Proporcionar. isso para os pais dela. Falando de balé, então, é zero. Tipo, é uma realidade que é inusitada. Então, eu sempre acho que, assim, todas as coisas que eu faço, em geral, não acho que são só pra mim. E em maio, eu não dou muitas aulas no Brasil. Mas aí, quando eu vim em maio, eu falei, eu vou fazer uma lista de todos os projetos sociais que eu quero ir visitar, que eu quero conhecer as crianças. Porque eu não queria que fosse uma coisa só de internet. Sim.
sabe? Eu queria poder estar ali dentro da sala, queria poder trocar com elas. E eu acho que isso, para mim, foi muito potente. E eu acho que eu tenho essa responsabilidade que, às vezes, também me dá um pouco de medo. De, tipo, eu não posso errar. Eu não posso desapontar essas pessoas. Tipo, o futuro delas depende... Exatamente, depende de mim. Antigamente, eu me cobrava num nível muito ruim. Eu sou muito exigente comigo. Chega a ser péssimo. É muito ruim. Não façam isso com vocês. Tipo, hoje eu tento criar a Laura muito mais light. Tipo, óbvio, tem uma exigência, mas menos. Porque a gente sofre com isso muito internamente. Tipo, aquelas brigas internas. Sim. E aí eu acho que, tipo, hoje eu tô num outro lugar e eu tô num lugar de acolhimento. E ao mesmo tempo, a gente usa uma frase lá que é you can be what you can't see. Você não pode ser o que você não pode ver. Então, a partir do momento que eu me disponho a pegar um mototáxi, a subir a comunidade, a dar aula para as meninas, a entrar em parceria com outras marcas, levar uniforme para elas, porque eu sei que é inacessível, eu acho que ali eu também já estou abrindo portas para que elas vejam, olha, talvez você não vai se tornar uma bailarina clássica profissional, mas você vai se tornar uma ótima cidadã, você vai ter uma ótima disciplina, você pode ser coreógrafa, você pode ser professora, você pode ser o que você quiser. Opções num futuro, Exatamente. Né? Então eu acho que eu fico tranquila aí, sabe? Eu acho que todo esse esforço tá sendo válido nesse sentido. Tá sendo. Patrícia, você entendeu já por que chamamos vocês duas, né? Eu tô aqui. Isso aqui pra mim, gente, Entendeu? não foi um convite, não. Foi uma aula, uma palestra. Aprendi muito. Você entendeu. Esses dois mulherões que a gente resolveu juntar. E você aí com a sua trajetória, com a sua história também, com a academia, sócia de academia, bombando, que vai estar aqui na nossa frente, inclusive, Sim. agora. Eu vou levantar cartaz quando você chegar. Pode deixar, muito obrigada. Pra gente poder treinar, pra gente poder estar lá, ou seja, você por você, empreendendo, fazendo. E agora, voltando no mundo, você, Patrícia, vai apresentar também um programa sobre feiras livres. É isso? Mercado popular, de onde você veio lá com a sua mãe. Isso? O Pati Repórter, ele é exatamente isso. Eu gosto muito de explorar todas as minhas facetas. Eu tenho a minha faceta empreendedora, a minha faceta família, a minha faceta amiga, que gosta de viajar e tal, e fazer acontecer. A minha faceta de disciplina, musculação e tudo mais. E agora, essa minha faceta de apresentadora. São quantas academias? A Silva Academia aqui? Ao todo, se eu não me engano, são 9. Olha que incrível. Temos Moema, Leblon, Botafogo, aqui na Barra, Recreio, 6, Niterói. Eu me perco, porque são muitas. Né? E o meu sócio, o Rafael, ele vai abrindo assim outras, sabe? Freguesia. E do nada ele só manda assim, ó, fechei agora mais um ponto e não sei aonde. Ele só avisa. E o Pati Repórter, ele nasceu exatamente desse amor que eu sinto pelo comércio. Por onde eu vim, por essa coisa do vendedor, a minha veia de comunicação nasceu no comércio. De vender, de olhar uma mulher, de ver como ela se sentia vestindo uma roupa na feira, com um espelho desse tamanho, que eu ficava assim, ó, apontando assim pra ela, no meio de uma comunidade. E eu via o quanto ela se sentia bem, o quanto ela entrava de um jeito e saía de outro da barraca. E o Pati Repórter, ele nasceu nesse intuito de dar visibilidade para esses lugares. Porque muitas vezes a gente dá muito valor para as coisas de fora, né? Eu vou viajar, eu quero conhecer lugar tal fora do Brasil, lugar tal em não sei aonde. E a gente esquece que na nossa cidade, às vezes, tem uma feira, cara, que você vai entrar e aí você conversa com os ambulantes que estão lá, e aí eles estão lá há 20 anos, há 30 anos, e aquilo ali carrega toda uma história. Sim. Aquilo ali, poxa, leva o sustento para várias famílias, para centenas de pessoas. Então, esse desejo do Pati Repórter foi exatamente disso. De saber que eu vim daquele lugar da feira, do quanto eu fui abençoada por aquele ambiente. Tanto em nível de intelectualidade, educação, comunicação, enfim, tudo isso. Pagando barato também nas coisas, né? Que a gente não pode deixar de falar. E de saber que o ambulante, ele tá ali e ele merece respeito. Aquilo ali é uma profissão que, poxa,
muda a vida de todo mundo e gira a economia do nosso país. Sim. Então, o Pátio Repórter, ele nasceu nesse intuito de dar visibilidade, dar voz para essas pessoas. E eu falo mesmo, gente, tô aqui na barraca da Dona Cida, ó. Você que vier aqui na feira, vem aqui na barraca dela, que ela vende isso, aquilo, aquilo outro. E aquilo ali, pra pessoa, nossa, a pessoa fica toda boba, a Laura que sabe. A pessoa fica assim, ai, você vai me divulgar mesmo, você não vai cortar isso na edição, não? Eu fico, claro que não, eu vou falar da sua barraca, eu vou falar para as pessoas virem aqui, eu vou usar o seu produto. E é isso, teve um episódio que eu fiz no Brás. E aí eu comprei várias roupas no Brás e as pessoas, meu Deus, você usa a roupa do Brás? Eu falei, gente, o Brás foi a minha segunda casa por anos. Porque eu vendia na feira as roupas que eu comprava no Brás com a minha mãe. Então foram muitas madrugadas de domingo. Eu lembro que a gente ia pra igreja, chegava do culto, se arrumava e pegava o ônibus pra ir pro Brás. Então, tem toda uma história, é cultura, tudo isso envolve. Bom, podemos dizer que vocês se tornaram, então, as mulheres que vocês sonhavam e talvez muito mais do que vocês sonharam lá em Benfica e Duque de Caxias. Sim, sim. Eu acho que eu ainda tô me tornando a mulher que eu quero ser, porque é aquilo, eu ainda sou um baby, né? Um dia eu quero ser metade do que a Ingrid é. Poxa, uma referência, um baita mulherão. E assim, eu acredito muito que, até mesmo para sua filha, né? Você é a referência da sua filha. E eu quero me tornar essa pessoa, quero continuar sendo essa pessoa, né? Para algumas pessoas eu já sou uma referência e tal. Mas para mim, eu sou uma referência também da Patrícia lá de trás, do Duque de Caxias. Eu sei que se eu fosse aquela de lá até hoje, eu olharia para mim e falaria, caramba, olha onde a gente chegou e tal. Sim. Mas eu sei que daqui a 5 anos eu vou ser muito mais inteligente, muito mais intelectual, porque é isso, todos os dias eu batalho para isso. E eu sempre digo que eu tô numa construção de quem eu quero ser. Então eu falo muita besteira, teve muitas coisas que eu já falei que eu me arrependo muito. E tá tudo bem. Amém, a vida é feita Sabe? pra A gente tá isso amadurecendo. também. Mudar de ideia, se arrepender. Exato, ninguém é 100% pronto do que vai ser pro resto da vida. Todos os dias a gente aprende alguma coisa nova, a gente fala alguma coisa que a gente se arrepende, a gente repensa nas nossas atitudes, a gente pede perdão por coisas que a gente falou, enfim, por coisas que a gente fez. Então, só que na internet a gente tem muito esse julgamento, né? Do tipo, olha, você falou que você não gosta de azeitona, então por que você tá usando uma roupa que tem azeitona? Hipócrita. E aí a pessoa vem te julga. Como é que você sabe? E aí a pessoa vem, te julga, reduz toda a sua história de vida, tudo aquilo que você batalha pra ser, a uma azeitona. E assim, gente, eu mudei de opinião, eu passei a gostar de azeitona semana passada. Sim, eu quero muito assim que um dia a gente chegue num lugar onde a gente pode olhar e ver a internet como um ambiente leve, porque não é. Não é. É pra quem consome, mas pra quem produz, não é. Nossa. Definitivamente não é. É muito difícil. E as pessoas te julgam mesmo pra por quem você. consome, mas pra quem consome é produz, maravilhoso. Você tá ali, você tá só vendo e tal. Realmente vai vira, rolando o é feed. só entretenimento, realmente. É só entretenimento. Vendo, julgando. Mas pra quem produz é muito difícil. É muito difícil. E é difícil até a gente falar que é difícil, porque a gente tem medo de ser julgada por falar que é difícil. Porque muita gente fala assim pra mim, você fala que é difícil, mas assim, quanto que você ganha pra tá aí? Sim. É muito fácil você falar que é difícil produzir conteúdo pra internet. Difícil é você acordar de madrugada e pegar ônibus. Só que assim, eu já estive nesse lugar. Entendeu? Então eu posso dizer com toda certeza, é difícil pra quem pega o ônibus, pra quem trabalha braçalmente. E é difícil pra gente que também. Se tornam também outros níveis de dificuldade. Exato. É isso que a galera não vê muito na balança. E eu falo com toda certeza do meu coração. Lá na época da Patrícia Ferrante, era o cansaço físico. Hoje, a Patrícia apresentadora, comunicadora, é o cansaço mental, que reflete no físico. Sim. Porque várias vezes, poxa, eu já passei dias, às vezes até semanas sem treinar, porque tinha um problema, alguma coisa que estava comendo minha cabeça. E aquilo te desanima, aquilo te tira a vontade de sair de casa, você se cobra, você fica ali, poxa, eu preciso resolver, mas calma, também que a tudo saúde não depende só de mim. É importante, né? Muito. E, nossa, eu agradeço muito por eu hoje ter condições de ter um acompanhamento psicológico, porque é 50% assim, da minha vida para lidar com tudo. E você, Ingrid, pra gente encerrar, o que você espera aí superar no futuro, chegando nisso tudão, com projetos, 2 livros que a gente nem falou mostrar o livro ainda, mas vamos mostrar. Já vou mostrar aqui, que tá até na paleta da minha essa roupa. pessoa Bafo. pode, claro. De tudo. Gente, que lindo. Você escreveu ele quando, esse livro? Na pandemia também. Na pandemia, então ele é um eu bebê. tive filho na pandemia, eu escrevi livro, que eu tive mais tempo, né? Tava lá isolada, então eu comecei primeiro com a biografia,
que tem muito mais história pra contar. Foi uma grande terapia escrever esse livro também. Depois o infantil, que eu acho que o infantil pra mim é o meu xodó. Uma das últimas páginas dele é a minha favorita. E eu também tenho o sonho de um dia esse livro infantil virar um desenho animado. Ah, que legal. Meu Deus. Já pensou? Mulher, tu é uma máquina, né? Ah, não sei. Uma máquina de ideias. Eu jogo Joga pro universo, né? vai que o Vamos universo pegando pega aí, gente. Eu gostei muito do que você falou, Paty. Essa é a Ingrid porque Benfica? Desculpa. quando eu tava... a magrelinha. É essa aí. Ai, gente. Eu acho que por mais que eu tenha construído todas essas coisas incríveis, eu ainda falo que tem muito mais coisa pra eu fazer nesse nível, sabe? De crescimento. Nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a coreografar. E é uma paixão que eu tô, assim, desenvolvendo. Porque quando você dança, seus professores sempre falam, não, tipo, só dança, só foca num lado. Ou acho que qualquer outra área. Ninguém fala pra você assim, que tal se você expandir e aprender uma língua nova? Ninguém fala isso, é muito raro. Então, nos últimos anos, eu tenho... Eu amo essa ilustração. Tipo, nos últimos anos, eu tenho me expandido como coreógrafa. E eu tô muito feliz, porque é um lugar que eu jamais imaginei, por circunstâncias do trabalho também. Porque você também acaba aprendendo que tem um leque gigante onde você pode se... Como é que se fala? Tipo, se repaginar e construir, ter uma nova profissão. Então, eu venho usando dessa plataforma, que é o nosso coletivo, que é o Blacks in Ballet. São pretos no balé. A gente aplicou para uma residência na Itália no ano passado, sem fundos nenhum. Eu fui só com a vontade de que eu queria muito e ia dar certo. Inclusive, eu falei até para uma amiga, ela falou, você tem certeza? Eu falei, nunca fale essa frase para mim. Tenho absoluta, a gente vai fazer isso acontecer. E aí a gente ganhou a oportunidade de participar desse projeto coreográfico. Passamos 2 semanas na Itália. Eu criei uma junção de balé clássico com música popular brasileira, que eu usei o forró. Que lindo. Porque geralmente deve todo ser. mundo associa balé a clássico. Clássico. E o figurino, eu baquianas. usei as cores da bandeira do Brasil. Gente, eu quero ver isso, assistir. Como? Então, seria muito incrível se a gente pudesse fazer um show, porque tem música Pois de é. Dominguinhos e outros artistas. aqui no ela não Gente! E é um balé de 20 minutos. Então, assim, é muito legal. Entre outras criações que eu fui fazendo ao longo do tempo também. Mas, assim, coreografar é uma coisa que eu tô amando muito, sabe? Eu tô me vendo num lugar de movement director, né? Criando. E isso não envolve só criar dança. Tipo, você cria a roupa. Então, você elabora um design de um negócio. Você cria o fundo. Você cria as luzes. Isso é todo um universo que, tipo assim, uau, como é que funciona um estúdio? Você vai aprendendo. Então, acho que eu tô nesse lugar também, né? De ter o meu próprio business, que é criar minha linha de sapatilha e continuar criando, coreografando. É uma coisa que eu tô ansiosa. Eu tô aqui comendo a Gente. pelinha da boca, sabe? Eu já tô com a minha cabeça fervendo, já querendo saltar de paraquedas. Que ela motiva a gente a isso, sabia? Total. Vocês, Vocês. vocês. Que bate-papo maravilhoso, Delícia. que bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Inspirador. Inspirador, de sonhar, de futuro, de tudo posso, de parabéns vocês duas aí, que mulherões, muita honra receber vocês aqui, pra vocês contarem um pouquinho da história de vocês. E a gente aqui babando, né, Jujuba? Nossa, obrigada. Obrigada por serem essas mulheres que inspiram, que fazem a gente criar expectativas boas. E obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente. Eu tô feliz de vocês terem feito esse encontro, porque Isso aqui pra mim não foi Dona nenhuma Patrícia é entrevista. internacional. Você E é vê? inspiradora, porque eu achei ela na internet. Aí quando vocês falaram assim, vocês não sabem quem vai estar aqui. Eu falei, por dentro, assim, a pessoa. Não. Eu, quando a gente tava ali Muito conversando feliz. nos bastidores. E é isso, eu gosto muito desses encontros que acontecem. Eu não acredito no acaso. Eu acredito Também que não. tudo acontece por um propósito, né? E conhecendo ela, porque eu não conhecia, né? Infelizmente. Tá vendo a importância da cultura, da dança, chegar em tudo quanto é canto? Tá sempre. Tá vendo o que a sabe? gente proporciona? Poxa! Gente. Exatamente. E aí, conhecendo ela, eu fiquei, meu Deus, como é que eu não conhecia essa mulher antes? Misericórdia. E agora, podendo ouvir aqui, é um privilégio. E porque eu acho que, infelizmente, o balé vai para um lugar muito Muito elitista. elitista.
É isso, é um lugar onde você vai assistir um balé, uma coreografia, uma apresentação de balé. Quantas pessoas pretas você vê na plateia? Verdade, É verdade. bem difícil. De periferia. E também acesso, né? Quanto que custa um ticket? Exato, Eu não sei se exato. existe, A gente tipo, não teatro tem municipal sessões por R$1. gratuitas. Não, Porque teatro uma municipal por época R$1 não tem tinha. nada. Não existe, mas tipo, na minha época, época tinha. era o único momento que a gente tinha ali de assistir um balé. Porque, tipo, ou você vai assistir um balé ou você come, né? Tipo, O não Emicida fez uma apresentação no Teatro Municipal e ele fala isso, né? Eu quero levar pessoas pretas periféricas para sentarem no Teatro Municipal É e se sentirem lindo, Amarela, pertencentes. isso. É lindo, É, é lindo. lindo. E popularizar também, né? Porque eu Popularizar. acho que hoje em dia, por ter projetos sociais em comunidades em outros lugares e por ver mais crianças pretas começando, é uma coisa que não é inalcançável. Né? Então acho que popularizando ele cada vez mais ajuda. Foi maravilhoso. A gente queria agradecer. gente, muito bom. Espero Obrigada. que vocês que estejam assistindo, que estão assistindo, ouviram a gente. Mas se você só ouviu, vale a pena dar uma assistida, que a gente tá bonita pra caramba. Muito. Uma mesmo. das Se arrumou pra tá aqui, A gente se por arrumou, favor. estamos gatas. Vale a pena. Vamos botar fotinho dessa sapatilha lá no grupo do Telegram? Vamos. Do livro também. Indicação. Indicação. Isso. E é isso. É isso, do gente. repórter. A gente coloca o link também. Sim, o Pátio Repórter, O Pátio ele vai ao ar Repórter. no meu perfil do Instagram. Eu ainda deixo só no Instagram e no TikTok. Mas ele sempre permanece ali em episódios semanais ou quinzenais. Então é só entrar no meu Instagram lá que vocês vão ver a pataquada que é, gente. Eu vou, eu como, é Maravilhoso. tudo de bom. As feiras sempre entregam muito. Maravilhoso. Gente, ouçam a gente, vejam também lá no Spotify, Amazon Music, YouTube. Não esqueçam de seguir, ativar o sininho e avaliar o Avaliar nosso no podcast Spotify. lá no Spotify. Toda segunda tem o VaptVupt, toda quinta tem o nosso Web Longo. Sigam a gente no Instagram, no @Pé no Sofá. E entre no nosso grupo do Telegram. Até o próximo. Vamos mandar lá. Até o próximo Pé no Sofá. Pode. Beijo! Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Rafael Almeida, Bibiana Valente e a Paula Salles. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Vicky Alves. E as nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.